E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Igor, sou professor de Física. Eu vou dar seguimento aqui à resolução das questões da banca FGV do ano de 2024 para o cargo específico de professor de Física aqui do Rio Grande do Norte. Antes de começar esse vídeo aqui, queria pedir para vocês curtirem os vídeos, né, se vocês estiverem gostando, e se inscreverem no meu canal, tá? Porque assim vocês vão estar me ajudando a fazer mais conteúdos como esse. Pessoal, hoje eu estou um pouquinho doente, então minha voz, meu nariz está tudo ruim aqui. Então, se tiver meio ruim mesmo de escutar e tudo mais, podem deixar no comentário que possivelmente eu faça outro vídeo aqui, né, para repor isso aqui, tá? Eu vou tentar gravar assim mesmo, porque para aumentar o engajamento, postar todo dia um vídeo, alguma coisa assim, para não deixar o canal parado. Beleza? Vamos lá. A questão 47 fala que num dia de manhã, quando a temperatura ambiente era 20 graus Celsius, um aluno usa uma régua de plástico correta a 20 graus Celsius e mede o comprimento L0 de uma barra metálica também a 20 graus Celsius. Quando ao longo do dia a temperatura ambiente sobe para 30 graus Celsius, a régua e a barra dilatam de modo que a 30 graus Celsius o comprimento da barra passa a ser L, né, L normal, maior que L0, ou seja, maior que o comprimento inicial. Sejam αp e αm, respectivamente, os coeficientes de dilatação do plástico e da régua, do plástico da régua e do metal da barra. Se o aluno usar a régua de plástico a 30 graus Celsius para medir o comprimento L da barra metálica a 30 graus Celsius, a indicação na régua será, aí tem aqui as alternativas, menor que L, se αp for maior que αm, maior que L, se αp for maior que αm, menor que L, se αp for menor do que αm, maior que L, se αp for menor que αm, e menor do que L, ou seja, a marcação da régua lá vai dar um comprimento menor do que L, né, em todas essas aqui, maior ou menor do que L, que é o comprimento real da barra, aí aqui na E, né, sejam quais forem αp e αm. A gente vai ter que encontrar uma relação, né, que mostre exatamente isso, que nos dê a resposta certa. Pessoal, eu já me adiantei aqui, né, esse aqui é a primeira situação, onde a temperatura é 20 graus Celsius, certo? Imaginemos aqui que a cada espaçozinho aqui seja 10 centímetros, tá? Vou fazer assim, vou mudar isso aqui. Eu vou deixar um valor maior aqui, que é para me ajudar, tá? Que aqui seja 1 metro, tá? Aqui é 1 metro. Opa, esqueci de desativar isso. Aqui é 1 metro. Certo? E o valor aqui do L vai ser L0, né? Da barra, que é a barra de metal. E aqui é a régua, né? Que vai medir isso aí. Beleza. Observem, né? Aqui, isso aqui é 1 metro, e ela tem o mesmo tamanho, né? Esse aqui tem o mesmo tamanho. Aqui vai ser o quê? Essa marcação aqui, né? Respectivamente, vai ser o quê? 2 metros, certo? Isso aqui é um valor que eu estou criando, tá, pessoal? Isso aqui é 1 metro para ajudar mais o raciocínio aqui da questão. Beleza. Esse é o valor medido a 20 graus Celsius pela régua, tá? Quando a temperatura aumenta, tá? O que vai acontecer? Aí eu vou novamente aqui mudar, né? Quando a temperatura aumenta para 30 graus Celsius, o que vai acontecer com os objetos? Vai dilatar, né? Ou seja, vai aumentar de tamanho. 30 graus Celsius, tá? Mas vejam, eles aumentam de tamanho, mas a marcação aqui da régua vai estar no mesmo, como é que eu posso dizer? No meio da régua, entendeu? Que é aquela dilatação linear, né? Vai estar marcando no meio da régua. Então aqui vai continuar sendo 1 metro, e aqui também vai continuar sendo 2 metros. Mas vejam, eles aumentaram de tamanho, só que é como se a marcação da régua começasse a andar, né, no meio na régua. Vejam, se a gente comparar aqui, ó, essa barra aqui é menor do que essa. E essa régua aqui, né, é menor do que essa régua aqui. Mas elas têm as mesmas marcações. Por quê? Porque o objeto ele cresceu, né? E a marcação foi andando junto com esse objeto, tá? Se aqui ela estava no meio da barra, a marcação, ela aqui também vai estar no meio da barra, tá? E o que a gente conclui com isso? Que o valor na segunda situação aqui, eu vou colocar até assim, segunda situação, vai ser um valor menor, tá? Menor do que foi na primeira situação. Ela vai, nesse exemplo aqui, ela está marcando o mesmo comprimento para a barra, né?
sendo que a gente sabe que a barra aumentou, então ela vai marcar um valor menor do que a barra realmente é, né? Isso aqui, está marcando aqui 2 metros, mas ela aumentou, sei lá, meio metro, né? Então aqui vai ser o quê? 2,5 metros. Porém, segundo a régua, isso aqui é o quê? 2 metros apenas, tá? Por isso que a gente tem que prestar atenção com os objetos de medida que a gente utiliza, né? Os objetos que a gente usa para a meção dos objetos. Beleza. Dito isso, sabemos que a resposta vai estar incluindo o quê? Que o valor que marca na régua vai ser um valor menor do que o valor que a régua realmente é, né? Então vai ser um valor menor do que L, sendo que aqui, né, vai ser L, onde L já é maior que L0. Isso aqui ele já garante pra gente, tá? Na questão, L é maior que L0. Então a marcação na régua vai marcar um valor menor. Então vai estar entre a E, né, a C e a A. Beleza, já podemos descartar 2 aqui, tá? Vou descartar esse daqui, ó. Beleza. Agora vamos falar sobre os coeficientes. No coeficiente, a gente precisa de uma equação que nos diga exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Vejam, vou tentar usar um novo exemplo aqui, tá? Imagine que isso aqui é uma barra, certo? Que eu não sei o tamanho. Mesma situação aqui. Se eu usar até a metade aqui, mais ou menos, uma barra de comprimento metro, beleza? E for medir isso aqui e obter o valor de 2 metros para a barra, e for dividir isso aqui, ó, 2 metros dividido por 1 metro, vai nos dar exatamente a razão, né, que nos dá o comprimento exato da barra, que vai ser 2 metros. Agora veja, vou tirar os valores aqui, né, vou deixar aqui, vou usar aqui embaixo. Pegar novamente a mesma barra. E vou colocar aqui novamente a mesma régua, tá? Medindo aqui 1 metro. 1 metro, e eu não sei qual é o valor dessa barra de cima, né? Vamos supor que sejam 2 vezes esse comprimento aqui. Então se eu colocar mais uma réguinha aqui, ó, de 1 metro, eu sei que aqui vai ser 2 metros, certo? Mas 1 metro é o que está marcando realmente na régua, né? Mas a gente sabe que ela dilatou, então vamos supor que aqui seja 1,2 metros, aqui também, 1,2 metros, certo? O que vai acontecer? O valor real da régua aqui não vai ser esse, né? Vai ser outro, vai ser o quê? 2,4 metros. Agora veja, se eu fizer a razão entre o tamanho real da barra pelo valor que dilatou aqui, ou seja, ao invés de ser 1 metro, é 1,20 m, né? 1,20 m, que é o tamanho. Vou colocar aqui o tamanho do metro da barra, né? Da régua, no caso. Eu vou obter o quê? O tamanho real é 2,4 dividido para 1,2. E isso aqui vai ser o quê? 2. Então, imagine assim, se eu tenho o tamanho real da barra e divido pelo tamanho que dilatou, certo? O tamanho que dilatou de cada metro, eu vou obter o tamanho que vai marcar na régua. Ou seja, a régua dilatada, ou seja, com aquelas unidades toda errada, eu fizer a razão entre o tamanho real da barra e o tamanho do metro da barra que dilatou, né? Vou colocar até aqui. Dilatado. Eu vou obter o tamanho da barra que eu vou ver lá na régua com o valor todo errado, entendeu? Que é o que a gente viu aqui, que é 2 metros, tá? Bom, agora a gente precisa encontrar um valor, né, que relacione os coeficientes e demonstre exatamente isso, né? Já nesse pensamento aqui, pelo tamanho real da barra dividido pelo tamanho do metro que dilatou. Para isso a gente precisa daquela fórmula que diz que ΔL é igual a L0 vezes alfa, certo? Vezes a diferença de temperatura, ou seja, a variação. Podemos ainda reescrever isso aqui como sendo L, né, igual a L0, vou colocar assim, né, 1 mais alfa delta T, onde essa parte aqui seria o tamanho real dos objetos, né, antes de dilatar, né? Tamanho real do objeto, como é que eu falo assim, né, antes ou depois de dilatar, mas o tamanho real dele, você tem lá o comprimento inicial, mais o coeficiente de dilatação, certo? Isso aqui representaria o tamanho dele já dilatado, né? Na verdade, já dilatado. Aí quando você faz L menos L0,
você tem o quanto ele dilatou. Então esse aqui é o tamanho dele já dilatado, o comprimento dele todinho, todo. Ou seja, é o tamanho real, né? Tamanho real. Aí eu vou ter um para barra, né? Eu vou ter um desse daqui para barra. E para régua. E a razão entre eles dois vai nos dar o comprimento que vai ser marcado na barra, tá? Na régua, desculpa. O comprimento vai ser marcado lá na régua, que é um tamanho que não condiz com o comprimento real da barra, né? Então eu vou fazer assim. L, que vai ser o... Vou colocar assim, comprimento. Deixar assim. Esse L maiorzão assim. L1, vou chamar assim. Como sendo a razão do L da barra, do tamanho real, né? Real. Depois de dilatar e tudo mais. Igual a gente viu aqui, ó, que seria o tamanho real da barra depois que ela cresceu, né? Já que já estamos tratando da segunda situação já. E esse L será o comprimento de unidade da régua, né? A gente estava vendo aqui que era 1 metro. E, na verdade, ele dilatou e era 1,2. Um valor fictício aqui que eu chamei. Eu vou chamar isso aqui de novo. Já tem entre parênteses. Dá uma aumentada aqui. Novo tamanho. Eita. Do comprimento da régua. Da régua, tá? Aí, onde esse L1 aqui vai ser o tamanho, né? Tamanho medido por esse novo comprimento. Por essa, vou chamar assim, por essa unidade de régua. Não é uma nova unidade? Então eu vou ter um novo comprimento aqui que vai ser totalmente ilusório. Beleza. Quem é esse novo L da barra aqui? Eu vou colocar todo mundo aqui embaixo, tá? Vou só substituir esse L aqui, ó, por esse camarada aqui. Então vai ficar assim. L0 vezes, né? 1 mais ômega. Aí como é da barra, metal, tá? Diferença de temperatura sobre... Aí agora, vamos supor que seja 1 metro, né? Para facilitar nossos cálculos. Então o comprimento inicial da barra, da régua, era 1 metro. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, né? Mais o coeficiente do plástico, ΔT. Beleza. 1 vezes todo mundo aqui vai ficar só esse termo aqui de baixo, né? Pessoal, tô muito rouco, assim, tô doente muito. Mas não deixe de gravar isso aqui para vocês. A gente sabemos que esse par aqui desse termo, ele é maior, né? Do que zero, né? Não. Assim, o coeficiente de dilatação do plástico, ele não é um valor pequeno o suficiente para ser considerado zero, mas em algumas situações até pode, mas na verdade, sabendo que todo esse valor aqui é maior do que 1, né? Porque isso aqui não vai ser zero, isso aqui não vai ser zero, vai ser um valor pequeno, mas não vai ser zero exatamente, tá? Então, todo esse camarada aqui, ó, todo esse termo aqui, ele vai ser maior do que 1, tá? Maior do que 1. Beleza. E veja que interessante, isso já nos confirma que, vou voltar aqui para esse termo aqui, ó. Eu vou trocar todo esse nome aqui que eu escrevi por 2, tá? Para um valor número 2. Deixa eu novo tamanho e comprimento da régua. Eu vou botar aqui N, na verdade, vou chamar de NR, tá? Que é novo comprimento da régua. Aí eu vou trazer isso aqui para baixo. Vocês vão ver como tá bem interessante. Esse L, né, que é o da barra, dividido por NR, né? Novo. Isso nos garante que LB seja maior, né, do que o LB é maior que a leitura, né, marcada lá pela régua, né, depois que os dois objetos estiverem dilatados, né. Isso aqui já nos garante isso.
Agora precisamos saber se os coeficientes vão importar, né? Eu vou fazer dois exemplos aqui, bem rapidinho. Qualquer coisa eu acelero essa parte do vídeo, que é só, eu vou supor valores aqui, tá, pessoal? E vou mostrar aqui pra você. E é isso, eu vou colocar aqui os resultados, tá? Na imagem, vocês vão dar uma olhada e vão conferir junto comigo, aí eu venho no final do vídeo falando aqui. Pronto, pessoal, já voltei aqui. Deixei os dois exemplos aí, onde o coeficiente do metal ele é menor que o coeficiente de dilatação do plástico, e uma outra situação onde o coeficiente do metal é maior que o coeficiente de dilatação do plástico, tá? Coloquei dois valores aí para mostrar para vocês que tanto faz qual seja os coeficientes de dilatação. A leitura que a régua vai medir, ou seja, depois que a régua e a barra estiverem dilatados, será uma leitura menor do que a real, do que seria a barra, o tamanho real do comprimento da barra, já com ele esticado, mais dilatado, tá? Então, se vocês tiverem curtido o vídeo aqui, gostado da explicação, deixem um like aí, e qualquer dúvida vocês podem comentar aqui, que eu vou estar tentando sanar todas as dúvidas de vocês, tá? Aqui eu acho que eu deixei claro, né, que L1 é a leitura da régua em relação a esse novo comprimento da barra, entendeu? A barra dilatou, a régua também dilatou, a régua vai medir um valor que não é o real, um valor menor, e esse valor que não é real, um valor menor, eu chamei de L1, tá? Como tá explicado aí. Valeu, pessoal. Tchau.